Olá, muito boa noite. É bom podermos estar aqui mais uma vez falando da parte de Deus. Opa, está tudo funcionando. Falando da parte de Deus. Eu sou o pastor Marco Antônio e esse é o programa programa Dormindo com Deus. E nós vamos até às 11 horas. E você é o nosso convidado para estar conosco ouvindo aquilo que Deus tem para nos dizer. Eu tenho a certeza que você vai ficar tocado pela palavra de Deus antes de você dormir. Estou dando uma olhada aqui, meu cabelo está meio despenteado, mas nós vamos lá. Parece que está meio confuso aqui hoje. E é sempre bom podermos meditar antes de dormir, antes de estar na presença de Deus, antes de nós podermos chegar e irmos para a cama ouvindo aquilo que Deus tem para nos dizer. Eu quero lembrar aos irmãos que nesse próximo domingo, Dia das Mamães, já quero dar os parabéns de antemão, mas quero lembrar que nós teremos o culto presencial 9 horas da manhã, nossa escola bíblica dominical, às 10h15 o nosso culto e depois às 6h30 nós vamos voltar à noite agora com o culto presencial. E você é o nosso convidado, claro, haverá as lives como de costume, às 9 horas a nossa escola bíblica, às 10h15 teremos também a live do nosso culto pela manhã e às 18h30 a nossa live à noite. Hoje, como começamos ontem, quero convidar você a olhar para Daniel capítulo de número 2. Daniel capítulo de número 2. Daniel capítulo de número 2 com o sonho de Nabucodonosor. Eu não sei quantos já estudaram Daniel capítulo de número 2, mas é profundo. É impressionante como aquele homem que estava governando a Babilônia, o país em destaque naquele momento, e ele sendo o rei, entre aspas, o rei influente por causa da Babilônia, agora tem um sonho que ele fica incomodado e perturbado. E ele então quer saber dos sábios qual é a interpretação, mas ele não vai dizer para os sábios qual era o sonho. Ele quer saber dos sábios qual é a interpretação do sonho, mas que o sábio também conte o sonho, que é o verso de número 1 até o verso de número 11. E ele convida todos os magos, encantadores, caldeus, para que então fosse e falasse com ele qual era o sonho e a interpretação do sonho. E aí eles disseram: olha, isso é demais, daqui a pouco nós vamos ver. Eu só estou dizendo isso porque eu vou começar a leitura do verso de número 12. Como ninguém conseguiu e ele estava a ponto de matar todos aqueles sábios, por um ponto final. E então Daniel se coloca e, pedindo um tempo, vai e ora com os seus amigos, pede a misericórdia de Deus, e então ele começa a interpretar o sonho. Hoje nós vamos olhar do verso de número 12 até o verso de número 23. E eu quero convidar você a meditar na palavra de Deus. Diz assim: ao ouvir isto, o rei ficou tão irado e furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual os sábios deviam ser mortos.
foram buscar Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. E então Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel pergunta a Arioque, encarregado do rei: por que esse decreto do rei é tão urgente? Então, Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. E então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos, como o resto dos sábios da Babilônia. E então, o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. E Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e como ele mora à luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Olha só o que nós temos diante de nós na leitura nessa noite. Temos Daniel se colocando na presença de Arioque, depois vai falar até com o rei, pedindo tempo, e o Senhor revela o que está acontecendo. Para você que talvez não estava ontem, eu preciso só recapitular para que você entenda do que nós estamos falando. Vou fazer uma pequena recapitulação rápida e em seguida entramos para o tema de hoje. Ontem nós vimos 3 coisas que Nabucodonosor viu, e hoje nós vamos dar continuidade sobre o que Daniel viu. Olha só o que nós encontramos nesse trecho da palavra de Deus, em Daniel, capítulo de número 2. Nós vamos dar uma pequena olhada e eu quero convidar você, então, a, junto comigo, agora podermos tirar lições para a nossa vida. Nabucodonosor, rei da Babilônia. Rei da Babilônia. E esse que era rei da Babilônia, então, viveu no século 6 a.C., e a Babilônia era dona do mundo naquele momento. Nabucodonosor era considerado o rei dos reis. As glórias da Babilônia atingiu o seu apogeu justamente com Nabucodonosor. E nós encontramos que os judeus foram levados cativos, castigados por causa dos pecados, e principalmente da idolatria, de adorar outro Deus que não o Senhor. Os judeus cativos, então, vão sendo levados, mas nós encontramos que os remanescentes, os fiéis, os piedosos, foram preservados e elevados a uma posição de grande influência, porque Daniel era um desses e foi levado. E ele definiu não se contaminar com as finas iguarias do rei, mas ele era um que estava dentre
dos mais inteligentes e sábios daquele momento. Encontramos 3 coisas que Nabucodonosor viu, e vimos isso ontem. Ele viu, a primeira coisa, um sonho que ele recusou a relatar ou descrever. Se você pegar do verso de número 1 do capítulo 2, até o verso de número 11, ele não fala, e o sábio teria que revelar o sonho e a sua interpretação. Nabucodonosor havia se deitado pensando sobre o futuro, e o último pensamento do dia foi conjecturado a respeito do que iria acontecer no futuro. E então, foi rápido demais, deixa eu voltar aqui. E então, ele se perturbou, ou se golpeou, enchendo de ansiedade, insegurança e medo. E nós vimos que ansiedade, insegurança e medo são 3 coisas presentes nesse momento no brasileiro. Por causa da pandemia, ele está ansioso, inseguro e com medo, porque não somente de pegar a doença, mas o que vai ser, o que vai acontecer, como vai ser a abertura, o que vou fazer da minha empresa, do meu negócio, e muita insegurança. As pessoas estão inseguras, e isso perturba não só Nabucodonosor, mas é a perturbação minha e sua nesses nossos dias. Quem eram os sábios? Os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus. Esses eram os sábios daquele momento. Eram aqueles que tinham a sabedoria. E a segunda coisa que o rei Nabucodonosor viu foi os astrólogos tentando ganhar tempo, tentando enrolar o rei para ver se ele falava alguma coisa e tentando ganhar tempo para preservar a sua vida. O verso de número 8 e 9 diz: vocês apenas estão tentando ganhar tempo, porque são totalmente incapazes de fazer o que lhes pedi. Ainda nós vimos que, se não fosse dada a interpretação, eles seriam chamados de enganadores e charlatões. Há muitos que estão buscando a solução da ansiedade, do medo, da insegurança por pessoas que não têm capacidade de trazer a paz e a tranquilidade, porque isso só Jesus é quem vem trazer. Eles estavam como enganadores e charlatões, e a resposta desses sábios diz que não havia mortal sobre a terra que pudesse revelar o que o rei estava exigindo. Não era possível. Era um assunto sem precedentes na história. Nunca havia acontecido isso. Como você quer que eu dou a interpretação se você não me fala o sonho? Mas o rei, então, faz esse pedido que para eles era extremamente difícil. E a solução do problema era supra-humana, ou seja, iria além da capacidade humana. Nabucodonosor revela sua prepotência, exigindo que os homens oferecessem ou dessem a ele algo que era impossível. E então oferecia até as suas vantagens financeiras e promoções, determinando o extermínio dos sábios para satisfazer um capricho pessoal dele próprio. O rei não respeita a limitação dos sábios. E uma coisa muito importante que nós precisamos entender é que o ser humano, ele é limitado. Só Deus é todo-poderoso. Só Deus é eterno. Só o Senhor tem sabedoria e conhecimento de todas as coisas. Só o Senhor está presente em todos os lugares. Isso é somente o Senhor. Vimos 2 lições especiais que a gente aprende. Reinhold Niebuhr diz assim, que o sentimento de insegurança, bem como esse complexo de ansiedade, é a causa da tirania política moderna. Olha, e é o que nós estamos vivendo.
insegurança, como esse complexo de ansiedade é a causa da tirania política. Também aprendemos quanto mais alto o homem sobe, mais medo ele tem de perder o poder e mais inseguro se torna. Isso prova que o poder, a riqueza, a fama não dão segurança ao homem, nem satisfazem a sua alma. Não é possível. A terceira coisa que o rei viu, nós vimos ontem, é que o sonho o preocupava demais. Ele falou, olha, matem todos, e o sonho roubou a paz. A ordem era o fim de sábios, era o fim de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Era o fim de tudo. E se fosse realizado, significaria a morte daqueles remanescentes fiéis que foram levados para a Babilônia. E a última lição que nós aprendemos é que Deus nos envolve em problemas que não são nossos, para demonstrar que é nosso Deus. Deus nos envolve em problemas que não são nossos, para demonstrar que é o nosso Deus. Foram as três coisas que Nabucodonosor viu. Agora nós vamos para três atitudes importantes. Três atitudes. E na noite de hoje, ao olhar para esse texto, eu quero que você, nas horas em que problemas que não são seu, mas que Deus te envolve nesse problema para que ele seja exaltado e glorificado, qual deve ser a nossa atitude? A primeira, ele vai ao rei e pede tempo. Daniel tem iniciativa e ousadia. Os sábios já tinham pedido tempo, mas agora ele vai e pede então um tempo para Nabucodonosor. E a gente aprende que com Daniel a importância da nossa iniciativa e ousadia. Mas a iniciativa e ousadia na fé. Não é simplesmente porque ele era ousado, mas veja que ele pede esse tempo e tem a iniciativa de ir até o rei, mas depois ele vai orar com os amigos. A segunda atitude é que ele pede oração. O verso de número 17 diz que então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias. Ele explica a situação aos seus companheiros. Ele vai e pede oração aos amigos. Quando você está numa situação difícil, a quem você pede para orar com você e por você? Você tem esse amigo que a palavra de Deus diz em Provérbios 17:17, em todo tempo ama um amigo e na angústia se faz irmão. Você tem esse amigo a quem você vai recorrer, a quem você vai pedir, a quem você vai clamar? Ele foi e pediu oração aos seus amigos. Mas não apenas isso, ele vai a Deus e pede misericórdia. E há situações na nossa vida que nós temos que pedir misericórdia e graça. Veja que o verso de número 18 diz: para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério. Era um mistério. E Daniel então pede misericórdia a Deus. Essas são três atitudes que não precisam ser só de Daniel. Nesse meio de insegurança, medo, ansiedade, nós podemos ter atitudes como Daniel teve. Primeiro, ter iniciativa e ser ousado. Para Nabucodonosor, ele iria pôr fim nos sábios. Mas para Daniel, era o começo de um novo patamar na sua vida.
de um novo degrau que ele iria subir. E as dificuldades, os problemas da vida que nos envolve, nos levam a um patamar diferenciado. Daniel foi elevado a um patamar diferenciado pela graça e pela misericórdia de Deus, pela sua iniciativa e ousadia. Mas também ele vai aos amigos e pede oração. Ele tem amigos de oração. Ele vai a Deus, pede misericórdia. E então, nós vamos ver agora o que Daniel viu. O que é que Daniel viu? Para a gente encerrar a mensagem de hoje. O que é que Daniel viu? Primeiro nós vimos o que Nabucodonosor viu. Agora nós vamos ver o que Daniel viu. Primeiro, ele viu quem era Deus. Quem é Deus? Do verso 14 até o verso de número 23, nós descobrimos que Daniel tem uma visão de quem é Deus. Bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Primeira coisa que Daniel viu foi quem é Deus. E ele conjuga poder e sabedoria. Uma das coisas mais difíceis é conjugar poder juntamente com sabedoria. Há muita gente que tem sabedoria, mas não tem poder. Há muita gente que tem poder e não tem sabedoria. E aqui nós encontramos um aprendizado especial de ver quem é Deus, e esse Deus que conjuga poder e sabedoria. Ainda que ele é o Senhor do tempo. É ele que é o Senhor do tempo. Uma das coisas que eu tive que descobrir na minha pele com essa pandemia, abre e fecha a igreja, agora vai, agora fica. Chegou um momento que eu disse, parou, não vou me preocupar mais, porque Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor do meu tempo, do seu tempo. Ele é Senhor da história. Ele está no controle da história. E quando vai revelar o sonho, nós vamos descobrir que antes de algumas coisas acontecerem, Daniel já teve a interpretação desse sonho. E Deus já havia dado a Nabucodonosor como seria a história lá na frente. Que está nesse sonho de Nabucodonosor. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da sua história. Às vezes nós não deixamos o Senhor ser o Senhor da nossa história. É Ele que é o Senhor da minha e da sua história. Ele é o Senhor da história do mundo como macro, mas Ele é o Senhor da história também, no mínimo, na minha e na sua. Ainda, Ele é o Senhor dos mistérios. Daniel viu que o Senhor, Ele é o Senhor dos mistérios. Aquilo que a gente não entende, não compreende, Ele é o Senhor dos mistérios. Segunda coisa que nós encontramos é sobre a visão, que é sobre essa estátua. Mas nós estamos igual novela. Não perca esse próximo capítulo, que será amanhã, da visão da noite,
onde temos a estátua com um significado especial. Nesse instante, em nome do Senhor Jesus, quero chamar a tua atenção para que você veja quem é Deus, que Ele conjuga poder e sabedoria, que Ele é o Senhor do tempo, que Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da tua história, Ele é o Senhor do teu tempo, Ele conjuga poder e sabedoria. Então Ele pode todas as coisas e conhece todas as coisas. Dentro da teologia, chamamos de onipotência. Ele conhece, ele tem poder para todas as coisas. E sabedoria, onisciência, sabe tudo. É esse Deus que você acredita e confia? Nessa hora, quero chamar a tua atenção para que você possa conhecer esse Deus, não de ouvir falar, mas experimentar esse Deus que sabe conjugar poder e sabedoria, que é o Senhor do meu e do seu tempo, que é o Senhor da nossa história, em nome de Jesus. Oremos, Pai, diante da tua palavra nós estamos, e que a tua palavra penetre no profundo do nosso coração. Ao estudarmos esse capítulo, que possamos ser tocados, transformados, que o nosso coração seja aquecido e que possamos conhecer o Deus que tem poder e sabedoria, o Deus que é o Senhor do tempo e o Deus que é o Senhor da história. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Muito bem, chegou o momento de eu dar uma olhada aqui naqueles que estão participando conosco. Hoje, cada vez tem aumentado mais a lista, de vez em quando não dá nem tempo de eu parar para dar um alôzinho. Dona Heloísa Cardoso, saudades, um abraço, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Estamos orando por vocês, viu? Também Andréia, a paz Andréia, que Deus te abençoe. Manda um abraço ao meu amigo Fabiano Abraão, o homem que suplica a sabedoria. A Dona Maria de Lourdes Neves, boa noite. Temos notícias do Jedson? Temos sim, ele está bem. Logo aqui embaixo, está bem. Muito legal, que bom, graças a Deus, fico feliz. Também a Luzia Camargo, a mãezinha da Andréia, a Dona Luzia. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor. Olha, eu sei, Dona Luzia, que o seu marido não está com a senhora. Ele foi dormir cedo porque 3-1 é muito para nossa cabeça. Mas faz parte. Olha, a macaquinha deixou os verdinhos amarelo ontem. Mas tudo bem. Vamos lá. Dona Maria falando do Gerson, que ele está bem. Deixa o sono mais tranquilo? Ah, Andréia, espero que deixe, senão a gente fica perturbado, igual Nabucodonosor aí, não tem jeito não. Terezinha, um abraço, e eu tenho a certeza que só está aí pertinho do Rio, aí em Souzas, e eu espero que não esteja muito frio por aí. Mãezinha querida, estive com ela, um beijo. Também, deixa eu ver aqui, a minha tia lá no DIC, um abraço, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Giovana, um abraço também. Irmã Rita, como é que está a sua filha, nossa corredora? Como é que ela está aí lidando com o Covid? Passa aí a informação para nós. Vamos orar por ela nesse instante, em nome de Jesus. Também, quem mais? Deixa eu ver, que já está repetido. Maria Luísa, que está pedindo oração aqui pela Sofia ainda na UTI. Vamos orar pela Sofia. Vamos sim. Clamar. Juliana lá em Hortolândia. Muito bem. Mando um abraço ao Edmilson Caron aí. Muito bem. Em nome de Jesus. Também tem outro pedido aqui. A minha tia está pedindo. Ore pela família do primo João de São Paulo. A Célia faleceu ontem.
de infarto. Que Deus conforte a família. Puxa, eu não sabia. Minha mãe também não falou nada e a gente não estávamos sabendo. Que pena. Que o Senhor possa confortar a família. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa hora nós clamamos, ó Deus, pela vida, ó Deus, da família da Célia, Senhor Jesus. Ela já não está mais aqui na terra e nós queremos suplicar pela família que o Senhor conforte e console essa perda em nome de Jesus. Lembramos da Sofia, Senhor, que ainda está na UTI, que o Senhor estenda as suas mãos sobre a vida dela. Oramos pela Karina, ó Deus, que está com Covid, também pelo Felipe, que o Senhor possa estar sobre eles em nome de Jesus, dando saúde e que eles possam voltar às suas atividades dentro da normalidade em nome do Senhor Jesus. Também oramos pelo Jetson, que graças a Deus tem se recuperado, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre ele. Oramos pelo nosso país. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, estenda as mãos. Também pelos médicos, enfermeiros, por os atendentes, por aqueles que estão na limpeza do hospital, por aqueles que estão vacinando. Ó Deus, também oramos pelas autoridades para que possam conseguir liberar mais vacinas, em nome do Senhor, e que possamos passar por essa fase, em nome de Jesus. Ó Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor é e tem feito pela nossa vida. Ó Deus, dá uma noite de paz e de descanso a cada um. Ó Deus, que possa dormir em paz, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Olha, antes de a gente ir embora, nós estamos com a nossa pequena ilustração hoje com o título bastante interessante, Olhos Fixos. Esse é o título da nossa historinha para ir dormir. Um adolescente, após ter sido castigado por seus pais várias vezes e chegado à conclusão de que não conseguiria se corrigir, dirigiu-se ao diretor do colégio humildemente e perguntou: professor, o que devo fazer para não cometer erros novamente? Tenho me esforçado muito, mas não estou conseguindo. O mestre então sabiamente tomou um copo, encheu de água e entregou ao jovem, dizendo: filho, ande com esse copo por todo o colégio, entre todas as salas. Suba e desça todas as escadas, entre em todos os cantos e becos, nos jardins, no sótão, e volte aqui sem derramar uma só gota dessa água. Então, aquele menino disse: impossível, impossível, não vou conseguir. Se você quiser, vai conseguir sim, disse o mestre. O jovem saiu devagar, com os olhos fixos no copo, subiu, desceu a escada, entrou e saiu da sala, cantos, becos, sótão, jardim, e voltou sem ter derramado água. O mestre, bateu-lhe nos ombros carinhosamente e disse: não viu as gotas que passeavam pelo jardim no horário das aulas? Os colegas que sempre convidam para um copo de bebida ou uma traguinho ou um cigarrinho? Ele disse: não. Respondeu o jovem: eu estava com os olhos fixos no copo, então eu não vi ninguém me chamando para nada, porque eu estava com os olhos fixos no copo. O mestre sorri e disse: se você fixar os olhos em Deus, como fez
com o copo terá a força que tanto precisa para vencer as tentações e não cometerá mais as faltas pelas quais tem sido castigado. Olhe para Deus e deixe-o ser o rumo da sua vida. Nesses dias, fique com os olhos fixos no Senhor. Não fique olhando para fora, não. Senão a gente vai derramar as gotas, vamos cometer erros. Olhos fixos em Deus. E em nome de Jesus, vamos estar com o nosso copo sem derramar nenhuma gota. Com a nossa vida sem nenhum erro. Dormir em paz, porque aquele que não dorme, esse cuida de você. E até amanhã nós vamos ver Daniel capítulo 2. Agora a interpretação do sonho. Não perca, essa estátua tem muito que falar conosco. Amanhã, ao mesmo horário. Até mais!